Olá, mulheres! Estou aqui novamente para falar com vocês sobre este tema: abuso psicológico, curando as feridas que ninguém vê. E hoje eu quero perguntar para você que está me acompanhando, que está acompanhando essa série de vídeos que eu estou trazendo aqui no canal, no Instagram, no meu grupo do WhatsApp, você que tem acompanhado esse conteúdo. Você acha que o narcisista, ele se converte? Vai deixando aqui nos comentários qual é a sua opinião, que eu quero saber, né? Vai enviando esse vídeo para outras pessoas, para que eles também tenham conhecimento. Porque tem muitas mulheres que estão passando por abusos psicológicos, né? E a mulher, quando ela está passando por essa situação, muitas delas nem mesmo sabe que está sofrendo abuso por uma pessoa narcisista. E aí se vão anos de convivência, de frustração, de culpa, de medo. Ela vai se apagando, vai perdendo o seu brilho, ela não é mais a pessoa que ela era, ela deixa de se comportar como ela gostaria, ela perde a sua identidade. Por quê? Porque o narcisista, ele é uma pessoa que ele vai ficar o tempo todo arrancando os pedacinhos de você. É como se esse relacionamento, ele fosse minando você. Vai chegar um ponto que você vai se perguntar, será que eu estou ficando louca? Será que o problema sou eu? Muitas das vezes você vai pedir perdão e desculpa por coisas que você nem ao menos cometeu. Porque viver com uma pessoa narcisista é isso. É você sempre achar que você não é o suficiente nunca. E a pessoa, ela começa a viver como se ela estivesse num campo minado. Ela nunca sabe quando virá a explosão, quando virá o ataque. Ela não vai conseguir falar, porque se ela falar, ela está errada. Se ela não falar, vai estar errada também. Uma pessoa narcisista, ela é guiada pelo tédio e pelo caos. Ela não suporta ficar em silêncio consigo mesma, porque dentro dela existe uma mistura de emoção, vergonha, medo, insegurança, vazio, é um caos dentro dela. Então ela cria esse caos do lado de fora. O narcisista saudável, porque existe o narcisismo saudável, é aquela pessoa normal, que se valoriza, que tem autoestima, que não precisa humilhar ninguém para se sentir bem, né? Todos nós temos um pouquinho de narcisismo, mas aquele narcisismo saudável. Agora, quando a pessoa, ela quer aprovação, ela quer ser o centro das atenções, ela busca validação o tempo todo. Você já conheceu alguém assim? Que o tempo todo, eu já conheci pessoas que falavam assim, eu não erro. Eu não erro. E ela errava e ela fazia de tudo para esconder o erro dela. Uma pessoa narcisista. Então, ela sempre quer buscar a validação, as glórias, os áureos para ela, né? Então, isso é uma pessoa narcisista. Quando ela ajuda alguém, ela sempre ajuda com um interesse, né? O interesse de controlar, de manipular. Essa pessoa, às vezes, ela vai fazer o jogo do silêncio. Ela sempre terá a necessidade de diminuir o outro para ela se sentir validada. Nunca vai reconhecer os seus erros. Zero responsabilidade nos erros. E isso, para quem convive com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, é uma destruição emocional constante. O narcisismo, ele é maligno. Ele é sádico. A pessoa, ela maquina o mal, ela calcula o sofrimento do outro, ela sente prazer em ver a pessoa sofrer. Ela tem traços antissociais, ela não tem empatia nenhuma, nenhum remorso, nenhuma culpa. Esse é o nível aonde esse abuso, ele se torna perverso. E aí vem a grande questão. Por
que que o narcisista não se converte? Jeremias 17, capítulo 17, versículo 9, diz assim, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Para uma pessoa mudar, ela precisa olhar para dentro de si, reconhecer os seus erros, os seus pecados, diminuir o seu ego, renunciar o seu ego e deixar que Jesus Cristo reine sobre a sua vida. E o narcisista, ele não fará isso. Por quê? Porque ele não examina o seu próprio coração. Lá dentro só existe dor, vergonha, insegurança e caos. Ele coloca uma máscara para poder sobreviver. Ele nunca vai renunciar ao seu ego, porque ele acha que ele não tem pecado. Ele acha que o pecado, que o erro está sempre na outra pessoa. Ele é sempre o injustiçado. Ele é aquele herói incompreendido. Você conhece alguém assim? Se você conhece alguém assim, deixe aqui nos comentários. Eu conheço alguém com esse perfil. Porque existe, e existe muitos. Então, por isso que essa pessoa narcisista, ela não se converte, porque ela rejeita a cruz. Porque o que significa se converter? Significa rejeitar a si próprio. Significa se humilhar para Jesus. Significa se arrepender dos seus erros. Quando você se batiza, o que acontece? Morre o velho homem e nasce um novo homem para Cristo, uma nova criatura. Ele aceita isso? Ele pode até fazer isso, né? De uma forma para mostrar para as pessoas. Mas no fundo dele mesmo, ele não se converteu. Ele não aceitou Jesus como o único salvador da vida dele. E aí, esse tema é bem polêmico, não é verdade? Porque assim, quando uma mulher está vivendo um relacionamento narcisista, com um narcisista, ela vai desaparecendo aos poucos. Ela vai perdendo sua identidade. Ela vai se encolhendo, vai perdendo sua voz, vai perdendo a sua alegria, vai perdendo a sua identidade. Perto dele, ela vive como se ela vivesse em um campo minado, com medo de guerra o tempo todo, porque ele é guiado pelo tédio. E para fugir do vazio que tem dentro dele, ele cria caos do lado de fora. Existem vários níveis de narcisismo. O nível saudável, né, que tem essas características que eu te falei, que é quando a pessoa ela tem autoestima, ela se cuida, ela se ama, né? E tem o perverso, o maligno, aquele que calcula o mal. E por que que o narcisista ele não muda? Por que que ele não se converte? Porque se converter vai exigir que ele reconheça os seus erros, os seus pecados. Vai exigir que ele deixe o seu ego de lado e ele deixe Jesus governar sua vida. Ele vai precisar olhar para dentro de si mesmo, aonde a dor, a vergonha, ao caos. Porque ele também carrega muitas feridas, muitos traumas não tratados e não curados. Mas você, que está tendo esse conhecimento, precisa se libertar, precisa romper o ciclo, precisa ser restaurada por Deus. Você que está passando por essa situação, você tem que buscar. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. O narcisista, ele não aceita o quebrantamento. Por quê? Quando você se quebranta na presença de Deus, é você permitir que Deus mexa onde dói. É você chegar na presença de Deus e derramar a sua alma, derramar o seu coração. E o narcisista, ele vive o tempo todo tentando evitar essa dor interna. Ele faz de tudo para impedir com que alguém toque nas suas feridas.
Porque dentro dele há um caos. Dentro dele não tem força. Só há um vazio. Então, quando Deus ele se aproxima para curar, o narcisista endurece. Porque a cura, ela passa pela verdade. A cura, ela vem quando você reconhece a ferida e você trata a ferida. Se você não deixa a verdade de Deus entrar dentro de você para te curar, a cura não vai acontecer, a verdade não vai aparecer, essa máscara do narcisista não vai cair. Então, é por isso que o narcisista, ele usa uma máscara. A conversão é um convite para que o homem deixe Deus governar seu coração. Mas o narcisista governa por si mesmo. Ele constrói uma máscara perfeita e se apaixona por essa máscara. Porque ele não ama a verdade que está em Cristo. Ele ama a si próprio. O evangelho, ele não restaura máscaras. O evangelho, ele veio para restaurar pessoas. E o narcisista, ele se encontra em muitas das religiões, porque são várias religiões que têm pessoas narcisistas. E ele usa a religião como uma máscara, uma forma de camuflar. Talvez você, nessa live agora, você esteja pensando em alguém que tenha este tipo de comportamento. A pessoa frequenta a igreja ou a religião a qual ela pertence, ela levanta a mão, ela sabe a linguagem cristã, ela conhece a Bíblia, ela cita os versículos bíblicos, ela tem um trabalho, às vezes, dentro da organização religiosa a qual ela pertence, se for cristã, ela às vezes até prega, mas o coração dela não se dobra, não se arrepende, ela não se rende ao Espírito Santo, ela não abre mão do trono. E Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, o seguinte, Mateus 15, 8, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O narcisista, ele é uma pessoa que ele honra a Deus apenas da boca para fora. Mas o coração dele é inacessível, é intocável, até para o próprio Deus. Porque Deus, ele não invade o coração de ninguém. Ele disse que ele bate na porta. E se você deixar, ele vai entrar. Quando você não deixa Deus entrar dentro do seu coração e fazer a correção necessária, você não se entrega. Não há como ter uma conversão, como ter uma salvação. Então, por isso que o narcisista, ele não aceita, porque ele tem um superego. Hebreus 12, 6 diz que Deus corrige aquele que ele ama. Então, se o narcisista, ele reage negando, com raiva, com vitimismo, contra-ataque, inversão da culpa, ele nunca vai se converter. O narcisista, ele prefere, às vezes, perder uma família inteira do que admitir um pecado. O narcisista, ele quer seguir a Deus, mas ele não quer renunciar aos seus pecados. A única coisa que ele quer é reconhecimento, aplausos, destaque em ministérios, ser visto como uma pessoa muito espiritual. Ele quer realmente parecer que ele foi convertido, mas ele não se arrepende dos seus erros. Ele sempre vai voltar para os mesmos erros.
Ele não vai confessar os seus erros. Ele não vai ser uma pessoa submissa e nem humilde. Não haverá mudança de comportamento, nem renúncia de si mesmo. Mateus 16, 24 diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Para uma pessoa narcisista seguir a Jesus, ela teria que negar a si mesma e aceitar Jesus para que o seu ego, ele morresse. Mas ele não quer isso. Ele não quer. O que ele quer? Ele quer a glória para si mesmo. Ele quer os aplausos para si mesmo. Ele não vai negar a si mesmo. Ele não vai negar aos seus desejos carnais. Ele não vai renunciar à carne. E nunca vai crucificar o seu eu para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E como fica uma mulher que vive do lado de uma pessoa assim? Eu conheci uma mulher que ela se casou bem jovem com um homem que aparentemente era um cristão. Ela conheceu esse homem, se casou muito jovem e viveu 8 anos com esse homem. Esse homem, ele era uma pessoa que se dizia cristã, mas dentro do seu lar, ela vivia constantemente com medo, porque há alguns anos atrás, né, vamos dizer há uns 40 anos atrás, ele era aquele homem rústico, né, que amolava um facão. E ela andava o tempo todo sob a ameaça dele, de que se ela se separasse dele, ele mataria ela. Ele era uma pessoa perversa, um narcisista. E uma mulher que vive uma situação dessa, ela vai, como eu já falei, ela anda pisando em ovos, ela fica o tempo todo tentando evitar conflitos. Ele era uma pessoa extremamente educada, dócil na rua, uma pessoa que, sabe, falava da palavra de Deus, cantava louvores na igreja. Mas dentro de casa ela sofria, ela estava presa à dor, ela estava apagada, ela vivia em confusão, ela vivia anulada. E hoje Deus, ele quer trazer uma verdade para você, ele quer te libertar. Ele não quer que você fique nesse cativeiro. Ele quer libertar você para que você recupere sua identidade, para que você cure suas feridas emocionais profundas, para que você venha renascer espiritualmente, fortalecer o seu valor, romper com esse ciclo de abuso e dependência emocional, restaurar sua autoestima. Deus quer que você venha reencontrar o seu propósito. Se você quiser sair desse ambiente tóxico, entender esses padrões emocionais, se libertar da dor que você está escondendo, reconstruir suas forças internas, alinhar a sua alma com seu propósito e fé, eu te convido para a mentoria. Aceite o seu chamado e deixe o seu legado. Porque na mentoria nós vamos tratar dessas feridas da alma que às vezes estão impedindo você de viver a vida maravilhosa que Deus tem para você. E por você estar vivendo nessa vulnerabilidade, você não está conseguindo enxergar. Então, não vai haver conversão se não haver uma entrega verdadeira ao Evangelho de Cristo. Não vai haver. Por quê? Porque essa pessoa, ela não tem quebrantamento, ela é uma pessoa orgulhosa, ela não tem um arrependimento verdadeiro, ela usa uma máscara espiritual.
ela não quer ser transformada, ela não quer se curar, ela não quer permitir que Deus restaure a sua vida. Então, o livro de Provérbios, lá no capítulo 16, versículo 18, diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Uma pessoa, quando ela é narcisista, ela não deixa que o Espírito Santo entre na vida dela, porque ela é uma pessoa orgulhosa. E toda cura, ela começa quando o orgulho termina. Toda restauração começa quando o coração se rende a Cristo. Toda mudança acontece quando ela permite que essa máscara caia e que Deus faça morada no coração dela. E talvez você hoje esteja vivendo com alguém que não está se arrependendo, que não ouve a voz do Espírito Santo. Mas Deus não te chamou para carregar o peso da mudança dessa pessoa nas suas costas. Ele está chamando você para ser curada, para ser fortalecida, para ser restaurada. Deus está chamando você para tocar nas suas dores. Aquelas dores que você está tentando esconder, aquelas dores que nem mesmo você sabe nomear. Que ele vê você com compaixão. Então hoje Deus quer curar você. Deus ele quer fazer com que você veja a luz, que existe luz para você. Então deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração hoje. E peça para que Deus ele derrube tudo que impede de você ouvir a voz de Deus. Peça para Deus sarar suas feridas, restaurar o seu coração e tirar você desse cativeiro. Por quê? Não há salvação sem arrependimento. E talvez você hoje esteja sofrendo em um lar aonde a pessoa, ela vive uma vida lá fora e dentro de casa ela é outra. Ela vive uma pessoa dentro da igreja e dentro da sua casa ela é uma outra pessoa, é uma outra personalidade. Então, se você conhece alguém que está precisando curar as feridas que ninguém vê, compartilha esse vídeo para que alcance mais mulheres, para que mais mulheres possam ser restauradas, possa quebrar esse ciclo de abuso que elas estão vivendo hoje. Se essa palavra falou no seu coração, curta esse vídeo, compartilha esse vídeo, ativa os sininhos das notificações para você não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.